a gente vai para a palestra. O pessoal das empresas não está aqui e tem que começar. Pessoal, falando um pouquinho sobre essa nossa questão da qualificação da atividade de síndico e a melhora dos parâmetros para esse segmento, eu quero ter a honra que vocês possam aproveitar muito o conteúdo que ele tem para passar do nosso blogueiro, especialista no segmento. Ele tem um site, um blog, aliás, acoplado ao site da Band. Vou fazer uma apresentação breve. Nosso consultor e também muito aprofundado no assunto de síndico profissional. Clodson, por favor. Clodson Fittipaldi, consultor especializado na área. Uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a cidade de Campinas e todos os presentes por estar aqui. E sobrou para mim, né, a terceira apresentação, depois de vocês terem escutado a primeira palestra sobre um assunto sério que é a segurança, a segunda sobre assuntos jurídicos, algumas polêmicas, e agora a gente vai falar alguma coisa sobre a prática da sindicância, que a prática também tem uma relevante importância buscada na teoria. Nenhum de nós aqui, ou a maioria de nós aqui, passou por instruções pela vida. A maioria de nós aqui teve professores. A maioria de nós aqui teve, com certeza, pai e mãe, até aqueles que não chegaram a conhecer o pai e mãe. São os nossos maiores professores. Eu vou enfatizar a importância do preparo, a importância dos estudos. Eu fiz o meu primeiro estudo na prática com os meus próprios funcionários, conhecendo um pouco do meu condomínio. Fui síndico do meu condomínio, fui conselheiro consultivo. Vou passar rapidamente aqui algumas práticas minhas, mas não vou focar em mim porque eu foco em vocês. E mesmo assim, eu busco sempre estar escrevendo, lendo, inventando, procurando, mas inventando dentro daquilo que existe. Não é uma invenção tão inventada. Mas inovando. E para a gente inovar, a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento eu busquei através de palestras, através de cursos, através de leitura, com certeza livros, internet e outras fontes mais. Então nós vamos começar hoje aqui. Eu acho que já comecei um pouco errado, mas vamos lá. Bom, eu advoguei durante 22 anos, vou passar essa parte. Tenho um blog, como o Vieira falou, Condomínio do Futuro, e estou atuando atualmente como consultor condominial e focando principalmente numa palestra chamada Segurança Digital e Pessoal. Isso posto, a gente vai ter que fazer a leitura, literalmente, disso daí. Eu vou parar em alguns pontos só, porque o nosso tempo está bastante escasso. Então eu não vou poder realmente falar para vocês, neste dia de hoje, tudo que eu gostaria de falar com vocês. Isso vai depender da vontade de vocês, como vocês já demonstraram essa vontade de estarem aqui num sábado, deixando de passear, deixando de dormir até mais tarde, deixando de viajar, um tempo bonito lá fora, né? E eu vou, enfim, fazer uma leitura conjunta com vocês e vou parar, como eu disse, em 3 tópicos. Esses 3 tópicos são os mais importantes e ao final dessa rápida, não vou chamar de palestra, mas dessa rápida troca de ideias, eu vou apresentar um videozinho que eu entendo como extremamente importante para qualquer situação nas nossas vidas, principalmente como síndicos, principalmente por lidarmos na situação muitas vezes de líderes, não chefes, mas os líderes que sabem abaixar a cabeça, descer na essência, conhecer os funcionários, conhecer os problemas do condomínio. E vou dar algumas pequenas dicas do quanto a gente não sabe, do quanto a gente tem que aprender para poder fazer desse exercício de síndico profissional ou capacitado até uma forma de aumentarmos o prazer de sermos síndico
e também a nossa possibilidade de aumentar a nossa renda. Por que não? Nós temos que ser valorizados, mas para que nós sejamos valorizados, nós temos que dar valor a nós mesmos em primeiro lugar. E para que nós possamos dar valor a nós mesmos, nós temos que estar em busca constante, incessante de aprimoramento. E esse aprimoramento só vai acontecer por intermédio de muito estudo. Vou passar aqui algumas dicas que eu estou aprendendo ainda, mas a gente vai ver o quão importante é ter uma base. E essa base, eu repito, ela é obtida somente com muito estudo e prática. Numa assembleia, quando nós vamos nos apresentar como síndicos, eles querem saber se a gente tem filho, se a nossa ficha no Serasa está ok, se a nossa ficha criminal está em ordem, se nós temos demandas, execuções, quem nós somos. Eu tenho sim 3 filhos, eu gosto, adoro andar de moto, eu gosto de conversar, falo demais, e vou parar de falar para a gente andar com a palestra. Mas essa é a base que todo mundo quer ter de vocês, porque eles querem saber quem vocês são. Vocês não são um contrato apenas, ou eles não são um papel apenas, ou uma caneta. E eles querem saber quem você é, eles querem conhecer um pouco de você. Essa breve apresentação pessoal, sua formação acadêmica, eu dispensei a minha, mas aqui eu não estou me apresentando para vocês para ser contratado, vocês sabem disso, já entenderam o recado. E casos práticos, vou acelerar muito, que não o Vieira vai vir aqui, vai me pegar pela garganta. Disponibilidade de dias e horários para atendimento, tipo de contratação, se vocês têm uma pessoa jurídica para vocês serem contratados, se vocês são apenas uma pessoa física, mas a pessoa jurídica, mesmo sendo pessoa jurídica, nunca esqueçam que a pessoa jurídica é representada por pessoas físicas, então levem muito em consideração o fator humano. O fator humano é extremamente importante, altamente relevante. O linguajar conforme o público, se é um público mais jovem, um público mais idoso, se é um público mais pop, se é um público mais ligado à internet, se é um público mais ligado a smartphone, mais ligado a Instagram, mais ligado a Facebook, mais ligado a Foursquare, enfim, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Tem que arriscar um pouco, mas tentar, antes de mais nada, conhecer o local onde a gente está indo. Ótimo. Apresentar a documentação ao corpo diretivo, e eu vou acelerar, isso eu já falei. Onde você mora, enfim, são as referências, é o seu breve currículo. Se você for contratado como síndico, antes de ser contratado como síndico, vou passar isso também está no blog, está à disposição, o Vieira, nem no blog, não quero que vocês acessem o blog, não, quero que vocês perguntem para o Vieira. O Vieira pode dar isso, esse conteúdo estará à disposição de vocês, principalmente nos cursos que ele ministra, e esse também é o foco, para que vocês não esqueçam. Eu não estou aqui para induzir ninguém a fazer curso, ninguém a ler, ninguém a acessar Google, mas nós temos que fazer tudo isso e muito mais, para que nós tenhamos preparo. Preparo no momento de um aperto, no momento de verificar um contrato, como o Dr. Cristiano falou, esse contrato, mas eu tenho um advogado que vai ver para mim, ótimo, mas tem muito advogado que dá mais trabalho para síndico, para cliente, do que para qualquer outra pessoa. E eu digo isso por experiência. E vocês podem constatar isso no fórum, porque os processos são públicos, não correm sob segredo de justiça. Então, não é amedrontá-los, mas é simplesmente alertá-los de que um contrato tem que ser analisado em todos os detalhes. O contrato tem que ter a qualificação da empresa, tem que ter a qualificação das partes, o sócio tem que estar assinando. Quem é o sócio? O sócio que está assinando não é só o condomínio que tem que estar dado, porque o condomínio geralmente não sai do lugar, ele é fixo, ele tem endereço. O que pode mudar é o síndico, a representação condominial. Então, toda essa gama, essa importância, nós aprendemos de que maneira? Estudando constantemente. Nós temos que nos aprimorar constantemente. Eu venho aqui valorizar o aprimoramento pessoal e profissional de cada um de nós e de nós todos como uma coletividade. Eu tenho essa missão, essa função, e eu comecei isso na esfera condominial no dia 11 de setembro de 2011 e não parei até agora. Então eu procuro fazer através, como o Vieira falou, sou blogueiro, na época
até quando me ofereceram isso, vou contar rapidamente. Falei, meu nome não é Clodson Surfistinha, eu não gosto de blog, detesto blog. E eu mudei meu pensamento, porque o blog foi um instrumento que fez com que eu tivesse contato com um monte de gente. Gente interessante, gente que quer aprender, gente que tem coisa para passar, pessoas que têm muita riqueza para ensinar para nós. Bom, vou passar isso daqui. No contrato, se nós somos contratados, solicitar certidões negativas também do condomínio, situação financeira geral do condomínio, entender a expectativa, conhecer a prática do corpo diretivo, ou seja, a cultura de cada condomínio, como o Dr. Cristiano também falou. Cada condomínio tem suas regras, por isso que o código, o legislador abriu para cada que um deles tivesse suas regras. Definir horários de plantão e reuniões, porque quando o síndico profissional é contratado, eu estou pagando, eu posso falar a hora que eu quiser. Não, você é um ser humano. Você tem que saber se impor, você tem que saber se colocar, você tem que saber falar, olha, você vai me procurar sim, em tal dia, em tal horário, enfim, você tem que colocar limitações. Isso tudo você, por si próprio, pode ter estabelecimentos particulares, mas você também pode ser doutrinado para isso, estudando para isso, aparecendo em palestras para isso, fazendo cursos para isso, e o estudo é constante, só que não é só o nosso estudo, a gente vai chegar lá. Enviar aos condôminos carta de apresentação, tal como na apresentação para o corpo diretivo antes de ser contratado, toda aquela história que nós já vimos antes. Verificação de livros, atas, se terá certo histórico do condomínio, saber se tem algum rateio em andamento, obras em andamento, fundo de reserva, se o fundo de reserva tem um mínimo, piso estabelecido, se ele foi já estabelecido também o teto, tudo isso é extremamente importante, mas eu vou passar repetindo mais uma vez de forma bastante séria. Não sou Ayrton Senna, mas a gente vai fazer aqui, tentar fazer uma pole position aqui. Obras aprovadas, previsão orçamentária, últimas aprovações, alterações no regimento interno, isso é um pecado. Regimento interno que é alterado e não é registrado. Não tem obrigatoriedade de registrar regimento interno em cartório de registro de documentos, diferente da obrigatoriedade de registrar uma convenção de condomínio num cartório de registro de imóveis. Mas é viável que se registre. O costume hoje já determina que a gente registre. Mas muito regimento interno é alterado e não é levado a registro. O síndico profissional, ou o síndico contratado, ou o síndico capacitado, quando chega no condomínio, muitas vezes não sabe que houve alteração no regimento. Ele vai aplicar uma advertência, uma multa, enfim, isso vocês podem ter em detalhes, estudando, participando de mais palestras, frequentando cursos, como eu já falei, e não vou me cansar de falar. Eu vou falar porque eu falo isso e escrevo isso constantemente no blog também. Procedimentos de segurança, já ouvimos bastante sobre procedimento de segurança, o Everton já falou, então vou pular qualquer observação, histórico de problemas, qualquer tipo de problema, assuntos pendentes, quaisquer assuntos pendentes, solicitar a pasta de prestação de contas pelo menos nos últimos 12 meses, eu solicitaria dos últimos 24 meses, que abrange a gestão pelo menos quase que inteira do anterior síndico, que tem por costume ser eleito por 2 anos. Inadimplência, situação de inadimplência, saber qual é o percentual de inadimplência do condomínio, verbas comprometidas, tais como obras em andamento, ou aquelas que já foram aprovadas em alguma ata de assembleia, ler todas as atas de assembleia, pelo menos das últimas 4, 5 assembleias, para vocês terem uma pendência em andamento. Rateios em andamento, porque aquele rateio não faz parte da sua verba orçamentária, entre outros detalhes que os senhores devem bem conhecer, mas são detalhes dentro de detalhes que viram mais do que um povo. Esse povo, ele tem uma cabecinha e às vezes ele tem um pouco menos de 8 tentáculos, e muitas vezes ele tem mais de 16 tentáculos, é terrível. E evolução financeira, como é que vai a saúde financeira do condomínio? Ótimo, as eventualidades que acontecem em épocas de chuva, ou em épocas de seca, quem mora em região de seca, e todo mundo sabe o que é sazonalidade. Vamos passar aqui rapidamente, estudar violentamente a convenção do regimento interno. Tem síndico que não sabe o que está na convenção de condomínio, onde ele acaba depois sendo prejudicado civil e criminalmente, como o Dr. Cristiano falou na exposição dele. Não vou entrar em maiores detalhes, eles são dispensáveis. E afora as leis, o que a gente já conversou antes, regimento interno, qualquer eventual decisão assemblear e tudo mais. Exemplos, dar os exemplos, saber como se comportar e exigir que sejam dados os exemplos, né? Antes de se exigir o exemplo, a gente tem que saber dar o exemplo. Saber dar o exemplo também exige que nós tenhamos conhecimentos de causa e conhecimentos de efeito.
e efeitos. Aqui acho que todo mundo sabe, solicitar as plantas, jardinagem, elétrica, hidráulica, garagem, paisagismo, estrutura. Os contratos, essa é uma parte cabeluda, os contratos, verificar os contratos que estão em vigência, os contratos obrigatórios por convenção, os contratos que estão em vigência, que todos eles, quando o síndico entra no condomínio, eu recomendo que seja feito isso. Na minha época, quando eu peguei pela primeira vez uma sindicância, eu fiz a revisão de todos os contratos. E para a gente fazer a revisão de todos os contratos, é recomendável que se tenha, sim, um jurídico para ajudar. Mas, antes de mais nada, verificar a forma do contrato. Aquilo. Quem é o representante? Quem responde pela empresa? Essa pessoa jurídica, a solidez dessa pessoa jurídica, o valor está acima do mercado, esse valor, temos que renegociar. Enfim, esses detalhes todos a gente tem que sentar com o representante das empresas e renegociar todos os contratos. Nem sempre para baixo, mas na maioria das vezes para baixo, porque eles acabam ficando, por vezes, super valorizados. E a realidade do mercado muitas vezes significa um valor menor por estarem aparecendo outras empresas, outros produtos, outras tecnologias que fazem com que aqueles contratos se tornem até obsoletos em razão da prestação de serviço literalmente prestada por condomínio. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto que eu quero parar. A reunião, a valorização, isso foi dito também pelo Everton na palestra dele, a valorização dos funcionários, o preparo dos funcionários, porque os funcionários vão ser a maior base do síndico dentro do condomínio. O primeiro funcionário, que num primeiro momento deve ser considerado como a maior base do síndico dentro do condomínio, é o zelador. Então, o zelador é de extrema confiança do síndico, ou se ele for quebra-galho, o síndico que estiver em cima desse galho vai cair junto quando esse galho for quebrado. Porque o zelador, ele pode tanto ser extremamente confiável, ou ele pode ser uma pessoa não tão confiável. E, lamentavelmente, acontece. E eu peguei casos práticos, não vou falar aqui para não me estender, porque o Vera já está olhando para mim, mas começa pela zeladoria e não termina na portaria. Mas todos eles também precisam, merecem e gostam de ser preparados. Não só cursos obrigatórios pela legislação trabalhista ou previdenciária, ou do Corpo de Bombeiros. Eles gostam e eles precisam, não só dos, talvez não 700, talvez R$1.100, uma portaria, ou 1.200, ou 3.000, alguns outros, mas eles precisam não apenas do incentivo em espécie, eles precisam do incentivo da valoração e valorização humana. Eles precisam que o síndico deles, pelo menos o síndico deles, porque os condôminos, na maioria das vezes, não fazem isso. Então, eles precisam saber que o síndico os apoia, não passa a mão na cabeça, mas um curso de segurança, um curso de aprendizado tecnológico para condomínios que trabalham com sistemas, seja o sistema que for. Hoje o condomínio que não trabalha no sistema, trabalha no passado. O condomínio é praticamente hoje, principalmente os condomínios clubes, são obrigados a trabalhar com o sistema. Não vou entrar nisso agora. Mas funcionários, senhores, têm muito valor para funcionários, porque eles é que conhecem literalmente a vida dos senhores, a família dos senhores, os filhos dos senhores, os carros dos senhores, as viagens dos senhores, os períodos de férias dos senhores. Então o funcionário merece ter um tratamento digno e preparo profissional, reciclagem profissional, cursos para eles. Quando, na minha época de síndico, eu cheguei a dar 5 cursos em 16 meses, porque eu não fiquei até o final da minha gestão. Eu não tive paciência, confesso.
mas os meus funcionários até hoje reclamam e dizem que sente falta. Não rendem mais do que rendiam. A rotatividade dos funcionários está sendo maior. E, infelizmente, essa é uma realidade. Então, a reunião, o encontro, um bolo, um guaraná, uma bala. Raros os síndicos vão fazer isso, mas eu fazia uma pizza, de vez em quando, um almoço, um jantar. E tem que fazer mesmo, nem que seja uma vez por ano. Cronograma para reuniões periódicas, metodologia de trabalho, aí já parte profissionalismo. Não vou falar, está grifado lá, destacado em negrito, já falei bastante. E o Vieira vai me puxar daqui a pouco daqui. Como agir nas principais situações, especialmente segurança, o Everton já falou bastante sobre isso. A administradora, esse é o segundo ponto que eu vou parar um pouquinho e vou avançar bastante. Tem que conhecer a administradora. Conhecer a administradora, confiar na administradora, conhecer o trabalho da administradora, cronograma com a administradora, reuniões periódicas com a administradora. Então nós temos que ter preparo para conhecermos até o transporte, né, de valores que uma administradora faz na prestação, na apresentação de contas no final de cada mês. Muitas administradoras, grandes ou pequenas, acabam fazendo o quê? Sem querer, erram num dígito. Se for um dígito para baixo da vírgula, pode ser um prejuízo de centena. Se for um para baixo do ponto, vai ser de milhar. E acontece muito para baixo do ponto também. Né? Então o síndico não pode deixar absolutamente tudo nas mãos da administradora, porque a responsabilidade não é da administradora, é do síndico. Sempre é do síndico. Ainda que ele tenha um contrato de solidariedade, ou ainda que ele tenha um contrato ou direito de regresso, ou ainda que ele tenha um seguro, a primeira responsabilidade, como o doutor Cristiano falou, vai diretamente recair sobre a pessoa do síndico. Isso está na lei, eu não preciso estar dizendo. Conhecer e confiar bastante da administradora, saber bem o histórico, saber sobre o contrato. Nunca vi uma administradora assinando um contrato de solidariedade com o síndico, para evitar até uma ação de regresso, conhecer as pernas, a situação financeira, o contrato de seguro dessa administradora, definir forma de trabalho e comunicação, levantar o histórico em conjunto do condomínio, a organização da administradora dele. Estou atropelando aqui, tá? Razão do tempo, né, filho? Conhecer os recursos úteis da administradora, saber se ela tem também um site dinâmico, ou se é só um site que vai colocar, vai postar a convenção e o regimento. Não, nós temos um site que vai ficar à disposição do governo. Eu cansei de ver a administradora, e vejo muitas até hoje, que elas têm um site que mal funciona para dar o telefone delas. Você clica em contato, não tem nem o telefone. É mandar um e-mail que não tem comprovante nem de envio. Mas eu vou passar por isso aí. Os senhores devem saber sobre o que a gente está falando. Não só com o corpo diretivo, não só com os funcionários, como também com a administradora, o cronograma, os encontros, as reuniões periódicas são indispensáveis. E não adianta relaxar, abaixar a guarda, porque abaixar a guarda a gente pode, inesperadamente, sofrer uma consequência desagradável. Não dá para baixar a guarda. Tem que estar em constante vigilância, em constante averiguação. Né? Tem que comparecer sempre. Não percam esse costume. Como namorar com a esposa, tem que namorar sempre. Tem que estar sempre namorando com a administradora também. Os meus comentários, já falei bastante sobre isso. Os cursos constantes, os estudos constantes, os livros, os Googles da vida, os CDs, os DVDs. Auditoria preventiva é algo sempre recomendável. Auditoria preventiva evita dor de cabeça. Eu, na minha época, vou contar rapidamente, o nosso site, ele disponibilizava mês a mês toda, não vou citar a administradora, não vou citar o sistema que eu utilizava, mas a administradora escaneava todas as pastas do condomínio e nós, no nosso sistema de levantamento, que não era um site, era um site sistêmico, nós prestávamos contas digitalizadas todos os meses para os condôminos.
Então, como o Dr. Cristiano falou sobre a Assembleia Virtual ou sobre a Assembleia Real, Natural, nós não tínhamos muito desperdício de tempo por teimosia de condômino, ou teimosia de síndico também, não é só condômino que tem, mas às vezes a gente teima também. Então nós tínhamos esse sistema que prestava contas mensalmente por intermédio desse site. Isso facilitava bastante porque a gente não tinha que levar, nunca foi levado uma pasta, pelo menos na nossa gestão, para condômino verificar a exatidão de qualquer conta ou a averiguação de qualquer documento. Elas eram todas digitalizadas, onde o condômino tivesse, proprietário ou não, ou dentro de um navio, fazendo um cruzeiro, onde ele quisesse, desde que tivesse internet, ele podia baixar onde ele tivesse, no celular dele, onde ele tivesse. É uma vantagem que os senhores têm, dentro do aprimoramento, se aperfeiçoar na área tecnológica. Tecnologia hoje é indispensável. Quem não trabalha com tecnologia está trabalhando no passado e um passado obscuro. Tá? Formas de comunicação. Eu usava o sistema X, que eu acabei de falar, e trabalhava com a administradora Y, mas esse trabalho conjunto facilitava bastante a gente ter, na esfera, pelo menos de prestação de contas, essa transparência e essa celeridade. Apesar de não ser dispensada a auditoria preventiva para mostrar maior transparência no trabalho de um síndico. O que é uma auditoria preventiva? Acho que os senhores sabem. É chamar uma empresa isenta, estranha, geralmente indicada por uma comissão de condôminos também isentos, melhor ainda que seja a oposição do síndico, para que ele tenha, em qualquer momento, a apresentação de um relatório, uma espécie de laudo, uma espécie de parecer, a respeito das contas do condomínio, que são relativas ao interesse, à gestão dele e ao interesse da coletividade. Vou acelerar. Bom, ter um plano, acho que qualquer um precisa ter um plano de ação, seja no condomínio ou na vida, dispensa comentários. E periodicamente demonstrar para todos os condôminos, com auditoria ou não, mas a situação financeira, a situação jurídica, a situação do quadro de funcionários, se teve muita alternância no quadro de funcionários ou não. Um condomínio que muda muito de administrador, muda muito de funcionários, não é um condomínio bom. Não é um condomínio bom no conteúdo, ou do síndico ou dos condôminos. E o síndico tem que ter preparo, tem que ter suficiência nas suas decisões e tem que ter autonomia, firmeza, para deixar o condomínio dele mais agradável, mais capacitado, para ter menos alterações dos seus funcionários e na administradora. Vou atropelar agora. Dispensa comentários. Vou passar para vocês, para finalizar. Aqui, vou pedir licença, se puderem só apagar o... Acabaram as minhas considerações por hoje. E se os 7 minutos de um vídeo que eu entendo como indispensável na vida de qualquer um, seja síndico, seja automobilista, seja motociclista, seja marido, mulher, filho. Eu queria só, se fosse possível, essa luz da frente apagada para a gente ouvir, principalmente ouvir o que esse vídeo tem a dizer. E eu volto em 5 minutinhos. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim, mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Brothers! What we do in life echoes in eternity. E temos também expectativas com relação ao futuro. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be
And it will be so. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Greatness is a vision. Exactly. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que apenas a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para as situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos: como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós? Como atuar num novo cenário, onde coisas que fazíamos também precisam ser reaprendidas? Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O mais incrível é que justamente diante de situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor: a ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem, quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes, não é fácil adaptar-se aos novos meios ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança nessa hora só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido e obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais. Pessoal, eu só tenho agora a apresentar os agradecimentos a todos vocês e que dessa rápida apresentação vocês tirem só uma conclusão. A equipe Pró-Síndico está à disposição de todos para que todos venham a ser unidos, para que possam vencer, para que possam ser melhor capacitados, e o que os parceiros do Pró-Síndico puderem fazer para colaborar nessa missão, igualmente estão à disposição. Muito obrigado.